Está começando mais um Comentando no QG do Dólar. E hoje eu vou falar de um assunto que eu adiantei no cast passado, mas eu acho legal sempre mencionar. Hoje eu vou fazer um Talk for Dummies, ou um Table of Contents para leigos. Vamos lá, gente, todo mundo azeitando o rabinho aí da cadeira, ó, colocando o foninho, ajeitando e vambora, porque eu vou falar de um assunto que eu acho que é legal. Já tinha essa ideia de pauta um tempão do cacete e eu acho que esse é o momento. É o momento de eu sentar e conversar um pouco com vocês. Afinal de contas, que diabos é a Table of Contents? Lá que o japonês tanto fala, que vira e mexe você vê a galera comentando e ai meu Deus, meu mangá é primeiro, meu mangá é capa. Que é isso? Que diabos a gente tá falando aqui? A gente tá falando nada mais nada menos do que do índice. Sim, meus amigos, estamos falando do índice das revistas japonesas, que todas têm, só que as de mangá tem um significado maior, tá? Primeiro momento é sempre bom lembrar. Aqui quem fala hoje é sempre Paulo Raposo. Esqueci de falar isso lá atrás, então vou falar aqui. Então vamos embora. Como todo mundo sabe, né, a revista de maior circulação no Japão atualmente revista de mangá é a Weekly Shonen Jump. Todo mundo sabe que ela é muito olhada, todo mundo gosta de falar bastante, né? Ah, o toque, esse mangá tá no topo, esse mangá tá no bottom. Mas que diabo significa isso? Vamos entrar num ponto que o sistema todo que eu vou tentar explicar pra vocês é baseado num texto que o Nicolin fez lá no Analyze It, há um tempo atrás, falando justamente sobre como que funciona a Toque. Vai estar o link aqui embaixo, eu não vou deixar de postar, porque eu acho que é legal vocês lerem. Assim como vai estar as análises lá geral, o site pra vocês entrarem nas análises, lerem a minha da Square também, já fazendo merchan. Então, primeiramente, para que serve nessa questão de classificação? Como que funciona, para ser mais específico? A classificação é basicamente algo que leva em conta a votação dos japoneses, né? Porque, por exemplo, a Jump e a Square, a Weekly Shonen Jump e a Square, elas são revistas que elas vêm com um cartão onde você vai votar nos seus 3 favoritos. Obviamente esses votos são contabilizados e dá pra você ter uma noção de como que é a popularidade, que nós chamamos de popularidade interna, popularidade dentro ali dos núcleos de votação da revista. Contudo, no caso da Jump, por exemplo, é meio difícil você ter essa contabilização exata, justamente porque a revista sai semanal. Então o tempo que o cara às vezes tá mandando o cartãozinho dele com a aprovação da série não é necessariamente o tempo que eles vão conseguir receber para contabilizar. Mas sim, tudo isso, além de ser basicamente dessa forma mais simples, ele também entra nesse ponto. São contabilizados as vendas e tudo mais, contabilizados os cartõezinhos, só que quem faz a ordem das toques? Isso vamos puxar as duas, né? A Square é mais por votação também, eles conseguem calcular melhor a margem de votação, contudo é sempre o editorial que vai mexer nessa questão de posições. Sim, leva-se em conta a questão de interno, a citação, etc. Só que quem vai sempre mexer é o editorial, porque às vezes tem uma obra que ela é nova e ela parece promissora. O editorial quer dar um destaque, ele vai subir ela de ranking, vai colocar ela numa posição bacana. Ah, putz, essa obra aqui é foda pra bagai. Joguei ela com uma página colorida. Então todos esses mimos, toda a questão de como que vai ficar mensurado, em primeiro momento é a escolha dos editores, com base no que eles já têm, né, com base no que eles conseguem ter a percepção, que eles conseguem receber as vezes de votação, etc. Só que aí entra outro ponto que é sempre bom lembrar: vendas, tá? Mangás que já possuem vendas, né? Saiu meu primeiro volume da série X, saiu o primeiro volume de Samurai 8. Samurai 8 vendeu cerca de 30 mil no ranking de forma geral, tá no top 300, tá com 30 mil cópias. Os caras já sabem que não vendeu bem, então obviamente eles não vão classificar a série lá no 10º lugar, no 8º, no top 5, mas jogar ela no que nós chamamos de bottom 5, que é o fundo da revista, tá? Obviamente essa margem eu tô usando especificamente falando de Shonen Jump Weekly e, por exemplo, Square, porque, por exemplo, são as duas que pegam um pouco mais dessa vibe. Tem outras revistas que pegam? Tem. Mas muitas revistas é mais difícil você calcular, porque, vou dar um exemplo prático, a Magazine, a Weekly Shonen Magazine, que é a principal concorrente da Jump, ela não segue tão à risca, porque Fumetsu no Anatae, por exemplo, da autora de Koe no Katachi, ele vem de uma média de 90 volumes, uma média de 90 mil cópias, o que dentro da Magazine é maravilhoso, mas ele é classificado constantemente na última colocação. Eu acho que foi na edição 49 da Magazine, Nanatsu tava no bottom, entendeu? E Nanatsu é um hit, Nanatsu vende 300 mil cópias, 400 primeira semana. As vendas gerais de Nanatsu já devem beirar aí uns 5 mil cópias, meio milhão por volume. Então, assim, é uma série que faz muito sucesso, só que mesmo assim eles colocam um pouco mais pra baixo para trabalhar destaque de obras que talvez sejam menos vistas. Por quê? Porque eles tentam tratar as obras com uma certa igualdade para que então eles possam cancelar, no caso da Magazine. Até mesmo falando um pouco a Young, ela também fez umas maluquices dessa, a outra.
Jump, né, da Shueisha, mas a Magazine é da Kodansha. Então, assim, tem algumas revistas que trabalham de maneira diferente. Mas as duas que o pessoal que analisa, né, de forma geral, sempre percebe que tratam da mesma forma, é sempre os dois principais carro-chefe da Shueisha, que é a Square e a Jump, né, a revista semanal. Então são duas revistas que elas sempre trabalharão dessa forma, sempre vão tentar criar aí um ambiente onde as obras bem aceitas tendem a ser bem classificadas, né, os pilares, etc. As obras que são instáveis vão ficar ali no meio e as obras que realmente podem flopar, etc. estão lá no fundo. Há exceções? Estes geralmente não ficam em topo de revista. Estes geralmente não são dado tanto destaque. Por quê? Porque são revistas que elas tentam não mexer muito nessa questão, ao contrário de outras. Cacetando. Até a própria Weekly Shonen Magazine, ela trabalha muitas vezes com foto de idols. E essas revistas da Jump não, elas geralmente sempre trabalham com foto dos mangás mesmo. Então é mais diferente, mais difícil você ver, né, esse trabalho de... vou colocar um peitinho, tal. Não, tanto quando é capa de eti, geralmente são capas muito mais comportadas, digamos assim, do que, por exemplo, volume encadernado, etc. Sem contar que etis dentro dessas revistas, eles geralmente são censurados, eles não possuem bico de peito, etc. Então, se você pegar um volume fechado de Yuragi Sou no Yuna-san, que tá saindo aqui no Brasil como Yuna Yuna. Se você pegar o Yuragi Sou e você olhar a versão encadernada, você vai ver que aparece peitinhos. Na versão impressa não aparece, geralmente tem alguma fumaça, tem alguma coisa cobrindo. Do que o Hentai Heroes, ele geralmente tem um peitinho quando é o encadernado, ou quando é a versão scan do encadernado. Agora, quando é a versão de revista, ele é censurado justamente pela questão de precisamos tomar cuidado, porque ainda são revistas para jovens. Óbvio que, apesar de jovens, o segmento narrativo dessas duas revistas que eu estou mencionando, eles são diferentes. São públicos jovens, só que são diferentes. Mas a prova disso é o jeito das obras que estão dentro delas, entendeu? A parte majoritária da Weekly Shonen Jump são obras mais jovens mesmo, não costumam ter momentos tão psicologicamente pesados, etc. Já a Square, ela costuma ter obras mais assim, Sushi no Myoji é uns tapas na cara atrás do outro. O Ari no Seraph, ele tem uns momentos que realmente chamam muita atenção. O Onyx Exorcist, ele tem momentos pesados, vamos colocar dessa forma, porque, né, tem alguns momentos que realmente você olha e fala, louco. Tem Platinum End, aquele, né, vamos abster o comentário, pessoal. Tem Platinum End na Square, por exemplo, que é extremamente forte, então, assim, são obras que, numa Shonen Jump da vida, até elas ficariam, mas elas seriam muito destoadas, então seria vendas talvez puras pra elas, tipo Death Note, na época dele, que era um psicológico meio com um ritmo mais adulto. Mas ainda assim, são revistas que elas têm um ritmo de toque que é mais fácil de eu explicar pra vocês, né? Porque, por exemplo, como que funciona? Vou dar um exemplo básico da Shonen Jump. Vamos pegar as obras que mais vendem lá, que é atualmente One Piece, Kimetsu no Yaiba, Haikyuu, Boku no Hero e Neverland. São as 5 que mais vendem. Dessas 5, 4 são pilares, porque elas são obras influentes dentro da revista, elas chamam a atenção do seu público, e você colocar uma capa dela vai vender. Então, atualmente, se a gente for falar de 4 pilares, porque pode existir 4, seria Kimetsu no Yaiba, apesar de provavelmente estar no final, Boku no Hero, Haikyuu, porque é o principal representante de esporte, e One Piece. São os 4 pilares porque chamam vendas. Se você fazer uma capa daquilo, vai obviamente chamar vendas. Óbvio que Neverland também chama, mas Neverland claramente está no final, então a gente conta ele ali como um mangá de muita importância na revista. Tá? Então eles são os consolidados, são obras que obviamente sempre vão estar ali ranqueadas em algum ponto da revista alto. One Piece e Kimetsu no Yaiba ultimamente estão bem ranqueados sempre. E as outras sempre ou vão estar no top 5, se não estão, vai estar ali no meio, mas sempre vai estar tendo algum possível destaque quando necessário ou quando os editores acharem que vale a pena. Agora, de obras estáveis, por exemplo, na revista: Black Clover, Act Age, Jujutsu no Kaisen, Chainsaw Man atualmente está razoavelmente constante na revista, está com vendas boas. Posso falar de certa forma Yuragi Sou no Yuna-san. Posso, falar também de Dr. Stone, o We Never Learn. São obras que elas estão razoavelmente bem, possuem vendas boas para permanecer na revista, só que cada uma delas tem sua particularidade, então não é algo que você olhe e fale, não, dá para jogar no lixo, dá para falar que não existe. Não, tá ali, vende bem, chama a atenção do público, e isso pra editora é o que importa. E a gente sempre vai ter aquelas obras que são meio que o flopzinho da vez, Yukami. Fico triste pelo Shibashi, mas Yukami é um flop. Samurai 8, fico triste pelo Kishimoto, mas também é um flop. Que são as duas obras de autores conhecidos que não vendem bem. Em relevas anteriores a gente teve Roboto, a gente teve
Hungry Harapeku no Mahi. Então são obras que estão ali, elas estão, às vezes tem uma expectativa, às vezes obra de novato que não tem tanta expectativa, Red Sprite, Demon's Play, ou Legolas. E são obras que às vezes vendem pouquíssimo e os caras olham e falam, não rola. Mas aí a gente também entra em questão de vendas. Paulo, como que funciona essa questão de vendas para ser um flop ou não? Novato, geralmente, ele vende 15 mil, 16 mil. Dentro dessas revistas, tá tranquilo. Dentro da Magazine, por exemplo, você vendeu 15 a 6 mil, também você tá tranquilo. Mas a Magazine, ela tem um corte um pouco mais abaixo. Ali, 15 mil, vai, vendeu uns 11, 12 mil. Eles percebem que dá pra tentar subir um pouco mais e tal. Magazine ainda trabalha um pouco mais. Magazine e a Sunday tentam prolongar aí a vida do mangá um pouco mais. A Shonen Jump, se você não vendeu o corte mínimo dele sendo novato, se você é um veterano que vendeu horrores e você não consegue corresponder, a tendência é que realmente a sua popularidade dentro da revista, a sua manutenção lá dentro, seja comprometida. Óbvio que existem diferenças. Vou dar um exemplo prático da Magazine, por exemplo, que tinha o Hunkers High, que vendeu pouquíssimo, um horror, e ao invés dos caras cancelarem, eles mandaram pra Pocket, que literalmente mandou um mangá pra uma das suas irmãs menos reconhecidas. Tipo, no caso da Pocket, literalmente você tá mandando o mangá embora e que se foda, ninguém quer saber dele. Mas há outros casos, como Real Occult, que veio da Bisatsu, que é a revista onde sai Shingeki no Kyojin, ficou um tempo na Magazine e voltou pra Bisatsu, ou seja, ele não conseguiu mostrar que veio e voltou pra revista por N fatores, sempre também é conversado com os autores. No caso da Jump e da Square, por exemplo, o autor de World Trigger não estava muito bem de saúde, etc, tendo problemas. O pessoal viu que o ritmo semanal não ajudava, transferiu ele para Square, onde ele permanece publicando com uma certa regularidade. Katsura Hoshino, tal, era da Jump, foi pra Square e também na Square ela não estava conseguindo manter regularidade, mandaram ela pra Rise, que ele manda a Square, que é onde ela consegue manter uma relação melhor. E aí a gente entra num ponto que isso, pra quem assiste vídeos, foi explicado bem rapidamente lá no Henshin, que é: temos revistas de diversas periodicidades, cada uma também avalia seus mangás de forma diferente. Óbvio que revistas como a Rise, a Giga, que são revistas com tempos maiores, elas geralmente não chegam a ter necessariamente essa avaliação. Por quê? Porque vamos dar um exemplo da Rise. A Rise geralmente ela tem obras que já são consagradas, de autores que já são ali top da balada, e por ter esses autores ela publica mais one shot. Então, como tem mais one shot, na Rise tem, por exemplo, Blood Blockade, Battlefront, Back to Back e The Gray Man, que são os dois que eu lembro. Eu sei que tem mais uma ou duas séries, mas não lembro das duas. Mas, por exemplo, tem as duas e tem mais uma. Não, são 3 séries. Eles não precisam fazer necessariamente um ranking porque são só one-shots. One-shots realmente não entram na contagem de uma forma geral, digamos assim. Agora, por exemplo, se fosse uma revista que nem a Square ela contabiliza, sim, todas as obras. Então, às vezes, um novato que tem 10 capítulos, se ele não for bem, ele é cancelado. 10, 11 capítulos. A Square não dá um tempo de vida maior. Só parece maior porque ela é mensal. Então, por exemplo, da última leva, que inclusive entraram nas minhas análises da Square, Mona Lisa Mania foi cancelado com 11 capítulos e Box Blast foi cancelado também com 11 capítulos. Então, assim, a aceitação da série já era horrível. Então, por quê? Porque ao invés de você calcular mais vendas quando falamos de obras mensais, que demora um pouco mais para sair um encadernado, nós falamos de popularidade interna desde já. A série ela precisa ser bem aceita internamente e também ter vendas boas depois que sai o primeiro volume para ela tentar pelo menos ali se manter viva. Óbvio que você pode ser um Black Torch, que você manteve razoavelmente, os caras te mandou pra Plus pra você terminar. Óbvio que você pode ser um Damon Tunn, que vendia um número horroroso pra uma autora consagrada, os caras falaram, bora, vai embora. Óbvio que você pode ser um Platinum End, que começou vendendo 120 mil e a gente já vende 30. Não faz diferença. Se você não é uma obra que tá rendendo, um momento ou outro você vai sair. Tá? E aí eu entro em outro ponto, que talvez seja o ponto próximo de eu encerrar esse gigantesco texto. Pretendo fazer depois outro cast com mais calma, até $1 melhor pra explicar isso com mais calma e afinco. Talvez. Mas eu acho que aqui talvez fique um pouco claro. Se não ficou, vocês perguntam aí, deixam nos comentários, ou me mandam um e-mail, ou até mesmo me chamam no WhatsApp, no Insta, lá do Dollars, ou no meu mesmo, e me pergunta que eu falo se eu quero um segundo. A gente faz um segundo.
Mas basicamente, como que funciona a questão dos rankings? Nós temos 2 tipos de ranking, né? Que um é o ranking no qual nós contamos tudo, né? Páginas coloridas, capas, etc, que isso que os japoneses contabilizam, que esse é que os japoneses levam em consideração. E tem um ranking que nós ocidentais levamos em consideração que, primeiro, a série só começa a contar a partir de 8 capítulos, então do 1 ao 7 não é contado. O primeiro ranking dela é no capítulo 8. Páginas coloridas, capa e página colorida não são contadas, assim como one-shots. One-shots geralmente não entram na contagem de forma geral, porque são one-shots, ela só estará ali para ocupar às vezes um slot que está vago. No volume seguinte ela não estará outra. Já no caso das páginas coloridas e da capa com página colorida, no ocidente nós não contamos, no Japão eles contam. Por quê? Porque quando é dado capa, quando é dado uma página colorida, ou é para promover o novo volume da série, ou para divulgar que a série está num momento importante. Então um exemplo claro foi na semana que Haikyuu ganhou uma página colorida. O volume 40 tá para sair, saiu agora no começo de novembro, saiu. Só que quando eles ganharam a página colorida foi justamente para anunciar a mudança de arco, né, o time skip que a série sofreu e anunciar que estava entrando no arco final. Então foi um momento importante para a série que foi necessário. Act-Age ganhou capa e página colorida. Em termos também foi para mostrar que a série estava num momento importante do seu desenvolvimento, do seu arco atual. Então tudo isso varia. Um exemplo prático da parte que eu analiso, Dokyu Hentai Heroes, X-Heroes, que é bem bizarro a série, eu li o primeiro capítulo recentemente. Ele vai ganhar capa e página colorida, por quê? Porque teve um anúncio importante que foi o anime. Então, como teve anúncio de anime, foi válido para a Square dar esse destaque maior para a série, porque a série necessitava, né? Em contrapartida, um Kemono no Jihen, um Moriarty, que também ganham páginas coloridas nessa Sui da Square, que eu iria analisá-la assim que ela sair no ocidente. Eles ganharam páginas coloridas para divulgação do volume novo, né? No caso de Moriarty o 10º, o Kemono no Jihen o 9º. Tá, então para vocês entenderem bem resumidamente como que funciona. Lá no Japão, para resumir, lá no Japão eles basicamente vão sempre classificar a série, primeiramente com questão de como é que eles estão vendo a recepção da série, como é que eles acham que é melhor comercialmente falando, porque sim, além de ser uma revista de mangá, também é uma revista comercial, então eles precisam ter uma noção de como que vai ser vendido isso. E depois eles classificam as séries, né, segundo também vendas. Ah, poxa, uma série novata, é óbvio que eles vão classificar sempre ali, até eles terem uma noção da recepção. Por isso que a gente sempre fala que os primeiros capítulos sempre serão bem classificados. Porque mesmo que os editores estejam fazendo isso, mais também por questão de vamos ver comercialmente, eles sempre estão atentos ao que está vindo externamente. Então, se eles estão vendo que a recepção da série está sendo ruim, com o tempo eles não vão classificar tão alto. E aí, quando começa o que oficialmente é o nosso primeiro rank, que é o 8º, eles geralmente estão tendendo a classificar para cima e vão descendo. Já isso no caso de revistas mais como a Weekly Shonen Jump. No caso de revistas como a Magazine, sempre vai ser uma zona. Não que eles não tenham lógica pra isso, eles têm porque eles querem divulgar tudo por igual pra dar chance iguais pra todo mundo. Mas geralmente sempre é uma zoninha um pouco maior, só que você consegue ter uma noção de como que eles estão tentando falar pra você, ó, isso aqui não vai durar, isso aqui vai. Porque se uma série ficar ali perto que Fumetsu no Anatae e é novata, é tendência que provavelmente ela não vai durar. Se ela ficar abaixo de Fumetsu no Anatae, que geralmente costuma estar entre as duas últimas colocações, é limbo. É raro que Fumetsu no Anatae subir. Já no caso da Sunday, também tem ali as questões de ser um pouco mais solto. No caso da Square, eu já aprendi. Você tá no bottom 5, provavelmente vai ser bala, entendeu? Ou pelo menos eles estão tentando ver o que vão fazer. As duas últimas vezes que tava lá nos 2 últimos lugares foram embora. Então sempre dá pra ter uma noção de como que vai funcionar, só que aí é aos poucos que você vai aprendendo. É como eu disse, eu vou deixar embaixo também um texto pra elucidar, né? Porque como foi um texto que eu li, ele explica bem, eu vou deixar pra você entender melhor como funciona a questão do cartão, funciona essa questão do ranking. Tá, mas eu espero ter sido um pouco claro nessa explicação. Me perdi um pouco, talvez, mas acho que eu vou um pouco mais claro pra explicar isso. Deixarei aí pra vocês darem uma lida, pra vocês verem como é que funciona. Assim como eu vou deixar o link do Analyze It pra vocês lerem as toques, que aí vocês vão começar a entender na prática. É tipo jogar Vanguard, é mais difícil explicar falando do que você lendo. Quando você vai lendo, você vai vendo o ranking da Oricon de vendas ali, você vai pegando essa noção, tá? Então assim, gente, se você gostou desse podcast, não esquece de indicar pros amiguinhos, cada um indicando para 2, 3 amiguinhos, a gente aumenta o número de views do podcast, aumenta o page view do site, pra vocês lerem os textos, aumenta os page views da onde eu dou minhas andanças às vezes. Não ganho nada com isso, tá sendo bem honesto,
mas é que eu gosto de valorizar o trabalho de outras pessoas que fazem um bom trabalho. Então por isso que eu sempre digo pra vocês, acessem as andanças, porque vocês vão acessar sites que são legais, tem às vezes uma visão totalmente diferente e tal, tem pessoas que escrevem muito bem. Aqui no Dólares, vocês dando page view, vocês ajudam valorizando os meus textos de forma geral, valorizando o texto do P da Silva que você escreveu aqui, tem texto do Farina, tem texto do Tio Phil, tem texto do Menino Sorens. Então assim, você valoriza não só o meu trabalho, como você valoriza o trabalho deles, ouvindo até mesmo algum podcast que tem outras pessoas, por exemplo, Kenjiro, que tem os mais antigos assim, que vocês gostarem, que tem o Caco, tem o pessoal, você valoriza o trabalho da galera, entendeu? Então assim, dá uma ouvida, indica pro coleguinha, e além de tudo isso, não deixe de seguir nas redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook. Segue todos do Dólares lá, né? @DólarCast em todos. E aí também tem o meu, que é o SR_Raposo, com Z, tá aqui embaixo também. Se você quiser mandar e-mail, contato@dollarcast.com.br. Sempre lembrando você que além daqui a gente também tem feed. Tem feed no Spotify, tem feed no Google Podcast e no Apple Podcast. Então também vai lá no seu agregador favorito e dá aquela ticadinha ali, aquela linkada pra vir com o pai. Seguir a gente aí onde tem, porque assim, novidade tá vindo. Não sei quando, mas tá vindo. Pretendo fazer podcast sobre os eventos que virão? Pretendo. Pretendo que tudo dê certo. Eu tenha parceria com diversas editoras de livro, pra quem sabe fazer podcasts mais de livros e até mesmo chamar convidado? Pretendo. Pretendo fazer podcast analisando Doki e o Hentai Heroes? Pretendo, especialmente porque eu prometi a mim mesmo que se fosse anunciado anime eu faria. E eu fodi. Yeah! Mas estamos aí. Pretendo fazer um podcast surtando se Moriarty ou Kemono no Jiren ganhar anime? Pretendo. Então gruda aí que você vai ver esses momentos, tá? E eu acredito que vocês estão vendo que eu estou mais solto, né? Então, se vocês também gostam desse Paulo maluco, cheio de ideias, comenta aí embaixo, gente. Dá um comente, pelo amor de Deus. Se você é amigo meu, mano, indica pra galera e comenta aí embaixo. Fala, Paulo, eu gostei, eu acho que você falou muita merda, mano. Para de falar bosta e vai fazer seu trabalho de faculdade. Comenta aqui embaixo, pelo amor de Deus, gente. Dá um comentário, dá um page view. Passei, indica pros amigos. Eu sei que às vezes é meio vergonhoso você falar, mano, eu ouço um podcast do amigo meu da faculdade que só fala merda. Mas do meu amigo do trabalho, sei lá, do meu amigo de infância. Mas ouve, indica, né? Não custa nada. Às vezes a pessoa vai ouvir esse podcast, por exemplo, de toque e vai falar, me interessei em ler. Ele vai lá ler o Analyze It, vai começar a aprender sobre toque, vai parar de falar algumas groselhas igual algumas pessoas falam. Sim, eu estou falando de alguns influenciadores digitais aí que falam muita bosta na internet, no YouTube, em podcast, até mesmo no Twitter. Enfim, galera, é isso. Um abraço e nós somos.